Eu errei feio. Deus vai me perdoar? Eu errei, eu pequei, eu fiz muita coisa errada, muita besteira. Eu decepcionei a pessoas que eu amo, eu decepcionei a mim mesmo, certamente decepcionei a Deus. Será que tem jeito para mim? Tem perdão para mim? Preste muita atenção neste tema, porque você que está sem paz e carregando aí um fardo enorme de culpa e pensando que talvez não tem mais jeito para você. Preste atenção sobre algumas verdades com respeito ao perdão de Deus e ao caráter de Deus. Lá no livro de Isaías, capítulo 55, e versículo 7, Deus diz assim: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Naturalmente, Deus quer perdoar, procura perdoar o ser humano, porque este é o seu caráter, esta é a sua natureza. Deus sabe que o mais inteligente e maior coisa, maior virtude é perdoar do que guardar mágoa, do que buscar vingança. Deus sabe disso. E esse é o seu caráter, um caráter perdoador. Então Deus perdoa, sim. Mas há condições. Ora, o texto já mostra para nós que sim, que há certas condições. Pois diz que o ímpio deve deixar o seu caminho. O ímpio é aquele que vive indiferente a Deus. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Então, a pessoa que busca o perdão, ela tem que deixar os seus caminhos errados para alcançar esse perdão. Deixe o seu caminho, deixe os seus maus pensamentos e se converta ao Senhor, ou seja, volte-se ao Senhor. Mude a sua atitude, mude a sua direção. Volte-se para Deus, que se compadecerá dele. Então, para que Deus se compadeça do pecador, do mal, é preciso que esse mal abandone o seu caminho mal e se volte para ele. Aí sim ele vai encontrar a compaixão de Deus. Torne para o nosso Deus. Quer dizer, tudo, você vê que tudo aqui depende do pecador. Todas as atitudes aqui dependem do pecador. Primeiro fala deixe, depois fala se converta, depois fala torne. Então deixar, converter e tornar para o nosso Deus. E aí sim vem a promessa, porque grandioso é em perdoar. Então Deus é grande em perdoar, porém ele precisa que a pessoa volte-se para ele, se converta, abandone os seus maus caminhos. Fora isso, a pessoa não vai alcançar o perdão de Deus. Preste atenção que há dois lados do perdão. Há dois lados do perdão. E é importante que você entenda isso, porque isso se aplica tanto para Deus quanto para nós, para o ser humano. Tanto Deus pratica isso, como o ser humano também pratica isso. Quais são esses dois lados do perdão? Um lado do perdão é o perdão para benefício do perdoador. O que significa o perdão para benefício do perdoador? O perdão, ele beneficia quem perdoa. O primeiro a ser beneficiado com o perdão é aquele que está perdoando. Porque quando eu concedo perdão para quem me feriu, eu estou me beneficiando com paz. Eu estou me beneficiando, tirando de dentro de mim aquela mágoa, aquele ódio, aquele sentimento ruim de raiva, de querer o mal da outra pessoa, de querer vingança, de ficar procurando por que ela fez isso, por que ele fez isso. Então, quando eu concedo perdão, eu sou o primeiro a ser beneficiado.
Então, um lado do perdão é o perdão para benefício do perdoador. E é isso que você tem que entender, você que guarda mágoa no seu coração, você tem que entender que o perdão traz o primeiro benefício para você que perdoa. E às vezes a pessoa não quer perdoar porque ela não quer beneficiar o outro. Na verdade, ela está roubando dela mesma o maior benefício. Então, se você carrega mágoa no seu coração contra alguém, saiba que o perdão beneficia você para se livrar dessa mágoa, se livrar desse passado que esse outro alguém cometeu contra você. Então, seja inteligente. Pratique o perdão para você se beneficiar dele em primeiro lugar. Então, este é um lado do perdão. O perdão que beneficia o perdoador. O outro lado do perdão é o perdão para benefício do perdoado. Então, o perdão primeiro beneficia o perdoador e depois beneficia o perdoado. Mas este outro lado, este segundo lado, ele só acontece com uma condição. Se o perdoado se arrepender. Então, por exemplo, suponhamos que um marido perdoe a sua esposa por tê-lo traído. Ela o traiu e ela veio e disse: me perdoa, eu não quero te deixar, eu quero continuar com você, me desculpa, não vai acontecer de novo. Então ela vem chorando, pedindo perdão para o marido. E o marido, então, de coração, perdoa a esposa. Então, quando ele perdoa a esposa, o que está acontecendo? Ele está se beneficiando do perdão que ele deu, trazendo paz para o seu coração, tirando aquele ódio, aquele desejo de vingança e de raiva, etc. Então, ele concede o perdão para a esposa. Mas suponhamos que a esposa, apesar de ter falado, me perdoa, eu não vou fazer mais, no fundo, ela ainda quer ficar com o amante. No fundo, ela não quer deixar o amante. Então, o que ela faz? Ela continua às escondidas, encontrando-se com o amante. Ou seja, ela não se arrependeu. Ela não deixou o seu caminho errado. Ela não se converteu, não se voltou para o seu marido, não se tornou para ele. Não se arrependeu. Então, o perdão que o marido concedeu para ela, bateu e voltou. Não teve nenhum benefício para ela. Teve benefício para ele, mas não para ela. Por quê? Porque ela não se arrependeu. Compreendeu? Assim é que Deus trabalha também. Deus é perdoador. Está escrito, é grandioso em perdoar. E realmente, graças a Ele por isso, se não fosse pela sua grandiosidade, o seu caráter magnânimo, o que seria de nós? Deus é grandioso em perdoar. Ele faz isso, primeiramente, por Ele mesmo. Quando Ele diz lá, não me lembrarei dos teus pecados, os lançarei no mar do esquecimento. Quando Deus decide não se lembrar mais dos nossos pecados, é para cuidar do próprio coração dele. Ele toma essa decisão para o próprio benefício. Então, Deus faz isso na sua sabedoria, na sua inteligência, na sua perfeição. Mas para nós nos beneficiarmos deste perdão que Ele dá, nós temos de nos arrepender. Jesus morreu na cruz por todo mundo. Mas o mundo inteiro vai ser salvo? Não. Ele derramou o sangue dele para perdoar os pecados de toda a humanidade. Mas toda a humanidade vai ser perdoada? Toda a humanidade vai para o céu? Não. Por quê? Porque nem toda a humanidade vai se arrepender. Ou se arrepende. Então, o perdão para benefício do perdoado exige arrependimento do perdoado. Arrependimento, mudança de caminho, mudança de atitude, conversão e se voltar para Deus, abandono do pecado. E é somente quando isso acontece que o perdão, então, tem benefício para a vida dele. Então, se você pergunta, Deus vai me perdoar? Deus vai me perdoar?
essa pergunta não é a pergunta correta. Porque não há questão sobre se Deus vai ou não perdoar. Isso está determinado. Deus perdoa indiferentemente de nós nos arrependermos ou não. Ele perdoa. Mas o benefício do perdão dele só vem para aquele que se arrepende. Então a pergunta não é, será que Deus vai me perdoar? A pergunta é, será que eu vou me arrepender? Será que eu vou deixar esse pecado e me beneficiar do perdão de Deus? Ou eu vou continuar me jogando na lama e repetindo tudo que eu fiz antes e que falei, pedi desculpas e falei que não iria mais realizar? Então, assim, piorando o meu erro, me tornando um mentiroso, um hipócrita. Então a pergunta é, será que eu vou me arrepender? Será que eu vou mudar a partir do momento que eu pedi o perdão a Deus e recebi o perdão dele? Esta é a pergunta. Se você se arrepender, se voltar para Deus, se converter para ele, então aí sim você vai receber o perdão e junto com o perdão a paz. E junto com essa paz, uma nova vida. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.